Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 20 de abril, dia de Conference e Europa League, dia decisivo nessas competições da UEFA, e também noite de Sul-Americana e Libertadores. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você se inscrever nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e para você ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Às 16 horas na Europa League, o jogo da volta das quartas de final entre Roma e Feyenoord. O primeiro jogo foi 1-0 para o Feyenoord na Holanda e a gente novamente conseguiu ver uma Roma desinteressada fora de casa nas competições europeias. Pelo menos nesse último recorte desse ano e também do ano passado, quando a Roma foi campeã da Conference League. Fase de grupos, geralmente ela era extremamente favorita, passava muito aperto fora de casa, resolvia em casa. Mesma coisa nos mata-matas e mesma coisa agora na Europa League edição 2022-2023, já que a Roma é campeã da Conference. Mesma coisa fora de casa, sem muita vontade, sem muita entrega e dentro de casa resolvendo. Nessa temporada, ela venceu quase todo mundo em casa, ela só perdeu na fase de grupos para o Real Betis por 2-1, tá? Porém, se a gente pegar todos os outros adversários, ela conseguiu pelo menos empatar, então é um time que se dedica muito mais dentro de casa. Não é possível a gente olhar para a Roma só pelo desempenho fora de casa e afirmar que ela está ignorando essa competição. Até porque, se a gente lembrar, essa vai ser a reedição, né, do jogo da final da Conference League da temporada 2021-2022, que foi 1-0 para Roma. E esse resultado curto, né, de 1-0 tem assolado bastante essas duas equipes nos confrontos anteriores. Por isso que é um jogo que, no momento, a gente espera menos gols, mas que tem alguns detalhes que podem fazer essa partida abrir bastante, tá? Então, por si só, eu já quero aqui tirar da sua cabeça de que a Roma não está interessada. Ela está. Só que fora de casa, ela não se dedica tanto. É só você ver o histórico da Roma nesses últimos 2 anos, né, de Conference e Europa League, respectivamente, fora de casa, e depois dar uma olhada no que a Roma vem fazendo dentro dos seus domínios, tá? Já o Feyenoord venceu o primeiro jogo por 1-0, fez uma fase de grupos excepcional, um time ofensivamente muito forte, mas que teve dificuldade nesse primeiro jogo contra a Roma, tá? A gente pode utilizar aqui o SofaScore para a gente ver o gráfico de pressão do último jogo. Olha só, resultado 1-0 para o Feyenoord. A gente consegue ver que o Feyenoord teve algum mínimo domínio aqui no primeiro tempo, mas não foi um domínio tão grande, não um domínio esperado de uma equipe tão forte ofensivamente. A Roma perdeu um pênalti aqui por volta dos 43 minutos com o Pellegrini. E olha que o Pellegrini é um excelente batedor de pênalti. E o Feyenoord marcou o seu gol no início do segundo tempo ali por volta dos 53 minutos. E depois a Roma conseguiu ter um domínio até o final do jogo. Se a gente colocar as estatísticas dessa partida, a gente vai ver que a Roma finalizou muito mais no gol, muito mais no alvo. E em relação a grandes chances, a Roma também criou mais do que a equipe do Feyenoord. Então, mesmo jogando fora de casa, onde ela não costuma se dedicar tanto, a Roma mostrou força e principalmente quando se viu perdendo o jogo no segundo tempo, a gente consegue filtrar aqui só pela segunda parte, a gente consegue ver que foi um segundo tempo muito mais forte da equipe da Roma, o que indica que nesse jogo a Roma tem capacidade para pelo menos devolver essa desvantagem que o Feyenoord colocou, né, no colo da Roma. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue aqui, óbvio, fazer alguma comparação entre confrontos de nível de Série A italiana e Eredivisie, né? O Feyenoord hoje é líder isolado da Holanda, então os níveis de enfrentamento é diferente, né? Tirando ali algumas equipes específicas da Holanda, são adversários mais fáceis, assim como na Itália também. Talvez na Itália a gente tenha um nível de exigência do meio da tabela para cima maior, né? Tem equipes que estão fazendo excelentes trabalhos, estão ali na 11ª colocação. Então acho que hoje a Roma tem talvez confrontos um pouco mais complicados e mesmo assim dentro de casa, próximo de 70% de vitória, é um time que falha pouco em marcar e tem uma defesa muito sólida e defensivamente a Roma vai ter que fazer um jogo muito interessante, porque como eu falei, como a obrigação é da Roma, o Feyenoord vai conseguir jogar no seu estilo, que é velocidade ofensiva, transição ofensiva, tá? O Feyenoord fora de casa marca muitos gols, beirando os 40 gols nos 15 jogos, né? Um número excepcional. Sai na frente também do placar em várias situações, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém é uma equipe que sofre bem mais gols do que o time da Roma. A gente pode até filtrar primeiro tempo e segundo tempo aqui, mas não consigo ver nenhuma grande discrepância que faria eu ter algum tipo de viés. O máximo que a gente pode listar aqui é que o time do Feyenoord consegue marcar muito mais gols no primeiro e no segundo tempo, porém a gente tem que levar em consideração
o nível de enfrentamento, tá? Se você é trader, o primeiro jogo já indicou pra gente que a gente dificilmente vai ter um time só jogando, né? Dificilmente o Feyenoord vai se comportar nessa partida como um mero espectador, como um mero coadjuvante. Então já vir pensando num lay ao Feyenoord só pelo fato de costumeiramente a Roma jogar um pouco mais com vontade dentro de casa nas últimas duas competições europeias, eu acho que é um pouco raso. Eu acho que o Feyenoord tem muito a acrescentar e muito a levar perigo nos contra-ataques. Então toma um pouco de cuidado. É óbvio que a Roma precisa devolver o resultado, então a obrigação de estar dominando e controlando o jogo é da Roma. Pode ser que em alguma janela de superioridade, de fato, ela consiga empurrar o Feyenoord para trás e a gente pode ter espaço para trabalhar esse back Roma ou lay ao Feyenoord, mas sempre muito atento à primeira linha ofensiva do Feyenoord, o que ela está planejando fazer quando ela rouba essa bola ou quando ela é acionada, seja pelas pontas, pelos flancos ou pelo meio, para já saber como você deve gerir a sua posição, se vale a pena manter, se vale a pena fechar, porque geralmente o gol de contra-ataque ele dá sinal. A gente acha que não, mas já costuma haver uma movimentação do atacante, às vezes dá um sinal ou dois de como vai decorrer a jogada de perigo, então você já pode ali planejar um pouco das suas ações, se vale a pena permanecer no mercado ou fechar a posição devido ao risco. Uma coisa que a Roma provavelmente vai utilizar a seu favor para tentar reverter essa situação são as bolas aéreas. A Roma é um excelente time de escanteio, os zagueiros sobem muito para poder cabecear, então provavelmente as bolas aéreas da Roma podem ser compradas desde que as primeiras situações você verifique como o Feyenoord se comporta, porque como uma equipe muito alta, com os zagueiros altos que sobem esses zagueiros para a área, a Roma pode ficar desguarnecida nessa questão de contra-ataque, tá? Então verifica primeiro antes de se expor em todos os lances. Nem todos os lances às vezes vai valer a pena ser comprado. Se você é punter, dado o histórico da Roma dentro de casa em competições europeias nos últimos 2 anos, só tendo perdido para o Betis, Real Sociedad ela venceu. Dado ao Feyenoord que fora de casa nesses últimos confrontos, seja contra o Sturm Graz, contra o Shakhtar Donetsk nas oitavas de final, teve outros jogos também do Feyenoord fora de casa nas competições europeias, ele não conseguiu vencer nenhum nesses últimos jogos. Então é uma equipe que faz valer o seu mando em casa, fora de casa não, tá? Dado a esse histórico, eu consigo ver um pouco de favoritismo pro lado da Roma. Além disso, somando a isso, eu também tenho a necessidade da Roma de controlar o jogo e não necessariamente do Feyenoord vencer a partida. Então o Feyenoord vai jogar quando possível, vai jogar em contra-ataque, vai jogar em cima dos erros da Roma, que como eu falei, precisa fazer uma partida defensivamente muito sólida. Eu gosto muito de pensar nesse empate anula da Roma, tá? O dupla chance vai estar mais esmagado, mas dependendo se você pegar no live pode ser interessante, mas gosto muito de pensar nesse empate anula da Roma. Em relação ao mercado de gols, eu não vou te indicar no pré-live. Se eu fosse te indicar alguma coisa, eu indicaria algo para o over HT, pela necessidade da Roma em marcar um gol, assim como foi ontem no Napoli, lembra? A necessidade do Napoli em marcar um gol rápido, assim como o Milan jogou no contra-ataque, aquele contra-ataque espetacular criado pelo Rafael Leão, que veio lá quase da intermediária defensiva. Porém, isso é o que eu te indicaria, tá? Se a gente tivesse um jogo pautado numa Roma muito alta e um Feyenoord contra-atacando. Mas esse pré-live aqui, você não precisa ser afoito se for pegar esse over HT. Espera, sei lá, 5, 10 minutos. Verifica se a Roma está cumprindo o que você quer, principalmente na questão de ceder espaço, já que você quer gol, tanto faz de quem seja. E aí você pode pegar esse over HT. Você vai ter ainda 35 minutos do primeiro tempo para poder pegar, se tiver dentro do padrão que você busca. Não adianta nada o Feyenoord plantado, a Roma alçando bola na área, aí esquece. Se o Feyenoord estivesse se comportando como o Milan se comportou no segundo tempo contra o time do Napoli, esquece, porque eu não tenho o Feyenoord aproveitando o contra-ataque, então não adianta. Agora, se eu tenho uma Roma muito avançada, o Feyenoord dando espaço, aí sim valeria a pena. Em relação a gols para 90 minutos, eu esperaria um cenário mais voltado para uma catástrofe da Roma, né? Então, por exemplo, quero trabalhar o over 2,5, espero o Feyenoord sair na frente. Um cenário onde a Roma já perde por 1-0, aí a Roma vai nas eliminatórias, na somatória dos dois jogos, aí a Roma ainda no primeiro tempo, por exemplo, toma um gol, e aí começa a bater o desespero, e aí verifica se o Feyenoord está conseguindo explorar os contra-ataques, aí valeria a pena buscar talvez o ambas marcam, talvez o over 2,5. No pré-live eu não vou te indicar nada para 90 minutos, te indicaria o over HT, assistindo pelo menos ali 10 minutos da partida para conferir o posicionamento da Roma e a intenção do Feyenoord. Depois que acontecer o gol da Roma, eu ficaria mais de fora, porque aí 1-0 faz com que o Feyenoord tenha medo de se expor, porque ele pode tomar mais um gol, e a Roma
tome cuidado porque ela já tirou a desvantagem que ela precisava, então pode ser um jogo mais estudado, lembrando que os últimos jogos entre eles foi 1-0. Agora, se for 2-0 Roma ou 1-0 Feyenoord, a gente já tem uma situação de descontrole, a gente está tendo um time sendo eliminado e aí restando pouco tempo, e aí sim pode ser interessante buscar mais 1 ou 2 gols no live, tá bom? Eu, no mercado de resultados, ficaria com esse empate anula da Roma e olharia com muito carinho as bolas aéreas. A Roma, se conseguir fazer um excelente jogo defensivo, pode sim buscar essa classificação para as semifinais, pegaria a União Saint-Gilloise ou Leverkusen e teria grande chance de ir para a final, tá? E seria muito importante para o Mourinho chegar numa segunda final consecutiva nas competições da UEFA, e para a Roma também nem se fala. Agora, se a Roma não conseguir fazer um jogo excelente defensivamente, a situação para o Feyenoord vai ficar muito confortável se ele conseguir expor esses defeitos da Roma, essas dificuldades da Roma nos contra-ataques. Também às 16 horas, em mais um jogo de retorno, né, das quartas de final, União Saint-Gilloise contra o Bayer Leverkusen. De novo, eu tô olhando para essa cotação desse jogo e tô estranhando o que o mercado tá querendo me dizer. Lembra no primeiro jogo que eu comentei para vocês? O Leverkusen estava com uma cotação de 1,60, 1,55 e 60. E eu falei, peraí, como é que você coloca o Saint-Gilloise, que eliminou o União Berlim, um dos melhores times, na minha opinião, que era um dos favoritos a chegar longe nessa competição, que tem um contra-ataque letal numa odd próximo de 5 contra o Leverkusen. Ah, mas o Leverkusen está num excelente trabalho com o Xabi Alonso. Sim. O Leverkusen está dando muita liga principalmente com o Diaby na frente. Sim. O Florian Wirtz voltou e o Leverkusen agora está jogando muita bola pelo meio. Também acho. Mas eu não posso descartar e duvidar do Saint-Gilloise. E mesmo assim o mercado colocou essa cotação em 50. O que aconteceu? O Saint-Gilloise abriu o placar num contra-ataque mortal e o Leverkusen empatou o jogo no final. Ah, mas o Leverkusen teve mais domínio. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que foi o primeiro jogo entre eles, 1-1 aqui pela questão de barrinha do SofaScore. Realmente, ó, foi um jogo onde o Leverkusen teve muito mais domínio. Como é que foi o gol do Saint-Gilloise? Adivinha, ó, uma esticada gol. Que foi o que a gente já tinha previsto, né? Que é a característica dessa equipe fora de casa. Eu já tinha mostrado para vocês como que tinha sido o jogo do Saint-Gilloise, ó. Vou voltar aqui, ó. Na eliminação do União Berlim, mas no jogo de ida, que foi 3-3. Olha aqui. Lembra de onde estavam os gols do Saint-Gilloise? Olha lá, ó. 1, 2, 3. Aceleração, gol. Aceleração, gol. Transição ofensiva, gol, tá? Então é característica dessa equipe. E o mercado está privilegiando muito a questão da posse. Tudo bem. Daí ele veio com uma cotação aqui de 1,60. Aqui, ó, até começou mais baixo, olha isso. Cotação de 1,44 que começou esse jogo. No pré-live estava em torno de 1,60. Mercado imaginando que o Leverkusen ia ter posse, papapá. E aí, o Leverkusen teve posse. Parabéns. Posse de bola, 64%. Posse de bola não ganha jogo. E o Leverkusen é muito mais perigoso jogando de maneira reativa do que propondo o jogo. Ah, tem posse, mas falta a característica da equipe, que é a velocidade. Você joga contra um time fechado, você tira a velocidade. E era de se imaginar isso. Então, para quem trabalhou dupla chance do União Saint-Gilloise, teve sucesso aqui. E agora você vem com um jogo onde a cotação do Saint-Gilloise é próximo de 4 em casa. Meus amigos, olha o que o Saint-Gilloise fez com o União Berlim dentro de casa. Dá uma olhada na cotação que começou esse jogo. Agora dá uma olhada na cotação que o mercado está colocando. De novo o mercado está privilegiando o time adversário, porque o time adversário é um pouco melhor, né? Digamos assim, ele é favorito. Será? Será que é porque é o time do futebol alemão? Tenho minhas dúvidas. Se o Saint-Gilloise não pode surpreender novamente as pessoas que estão imaginando aqui que o Leverkusen vai ter essa facilidade toda. Não estou aqui dizendo que o Saint-Gilloise vai vencer. Eu estou suspeitando dessa cotação de novo. E a gente tem direito de discordar do mercado. Não do que ele está imaginando, né? Mas principalmente no live, quando o jogo começar, do que está acontecendo no jogo e do que ele esperava, tá bom? Vamos começar recapitulando. O Saint-Gilloise é vice-líder da Bélgica. Aqui a gente consegue ver, se eu não me engano. Pelo menos a pontuação vai dar para ver, ó. 2 pontos de diferença do Saint-Gilloise para o Genk. 33 rodadas. Esse é um campeonato que vai até, se eu não estou enganado, 36 ou 34 partidas. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um jogo atrasado contra o Kortrijk e depois esse é o último jogo, tá? Então falta uma rodada no campeonato belga. Genk e Saint-Gilloise estão empatados. O Genk, por curiosidade, eu sei que ninguém está muito interessado, o Genk pega o Charleroi, que é uma equipe de meio de tabela, que está lutando para continuar aqui na zona de playoff, e o time do Saint-Gilloise vai enfrentar uma equipe que está aqui
já livre do rebaixamento. Olha só, hein? Ainda existe chance, então, do San Giloase vencer esse campeonato belga. E eu tô dando esse contexto para falar que o San Giloase não é uma equipe boba, tá? O Leverkusen dificilmente vai brigar por alguma coisa no campeonato alemão, seja por competições europeias do tipo Europa League e Champions, eu até acho que é difícil ele brigar para a Conference, porque ainda é uma temporada de transição e de melhora ali com o Xabi Alonso. Mas eu tô bastante curioso para saber qual vai ser o comportamento, porque o time do Leverkusen ele não sabe jogar defendendo. Ele é um time que gosta de jogar atacando, independente se vai jogar dentro de casa ou fora, tá? Inclusive a gente tem que lembrar que o Leverkusen eliminou o Mônaco jogando fora de casa num resultado de 3-2. Eu não sei se eu consigo ver esse resultado aqui, já deve ter sumido aqui do histórico porque faz um tempinho. Mas é uma equipe traiçoeira também, uma equipe que sabe jogar e principalmente, ainda não aconteceu nessa eliminatória, uma equipe na frente do placar. Então eu vejo uma grande possibilidade sim do Leverkusen surpreender o San Giloase, diferente do Union Berlin, se o Leverkusen sair na frente. Porém o mercado aqui já coloca como favoritismo o Leverkusen antes mesmo disso acontecer. Então muito cuidado, tá? Utilizando o PDF de apoio, protocolarmente o Leverkusen fez péssima temporada fora de casa, mas aqui também tem números antes do Xabi Alonso começar, antes do time encaixar. E dentro de casa, o San Giloase é uma equipe muito forte, quase 80% de vitória, não falha em marcar, mas é uma equipe que cede gols ao adversário, apesar de não ter sofrido gol contra o Union Berlin. Tanto o primeiro quanto o segundo tempo do San Giloase são melhores, mas lembrando, aqui são dados da Bundesliga e da Liga da Bélgica. Se você é trader, toma muito cuidado porque são duas equipes com características de contra-ataque, duas equipes que jogam em transição. Então, posições no match odds desse jogo provavelmente serão posições muito perigosas. Saiba dosar o tempo de exposição com o risco que você provavelmente vai ter por aqui, tá bom? Eu te aconselho sempre focar na leitura e como a gente tem vários jogos ao mesmo tempo, se for considerar aqui Europa League e Conference League, a gente vai ter quase que 7 jogos ao mesmo tempo. Eu te aconselharia, se for fazer esse jogo match odds, se for da sua escolha, esquece os outros, porque senão você vai se complicar. A chance de tomar um gol contra a posição aqui é eminente, é só ver o que o San Giloase fez com o Leverkusen. Se você é Panther, com essas cotações aí, eu consigo ver um pouco de valor pro lado do San Giloase, tá? Eu consigo ver com esse tipo de cotação. Me dá uma odd do San Giloase que joga em casa com apoio da torcida a quase 4, eu consigo ver essa dupla chance do San Giloase tendo algum valor. Mas o maior valor desse jogo, pela característica das equipes, na minha opinião, está no mercado de gols. O primeiro jogo talvez tenha sido um pouco mais contido, o San Giloase não se expôs tanto depois que estava vencendo, como foi contra o Union Berlin, não saiu tanto em contra-ataque. Mas o segundo jogo, imaginando um cenário de uma equipe na frente, muito provavelmente a gente vai ter mais gols por aqui. O que você pode fazer? Espera o primeiro gol do jogo, independente de quem seja, a gente vai ter contra-ataque, aí você poderia buscar mais 2, então trabalhar com um cenário de over 2,5. Gosto muito do ambas marcam sim nesse jogo, de preferência próximo a 2, você pode pegar no live também. E no mercado de resultados, vou confessar, eu até vejo o Leverkusen se classificando, porque é uma equipe que eliminou o Mônaco vencendo fora de casa, e tem jogadores que eu gosto muito, eu já comentei com vocês, o Florian Wirtz, já comentei sobre o Diaby, são todos eles aqui, ó. Porém, com esse tipo de cotação próxima a 4, se eu fosse trabalhar resultados, eu pegaria o dupla chance do União San Giloase, que deu um cacete de 3-0 no Union Berlin e sabe jogar em vantagem. O que pode desfavorecer o San Giloase, que não aconteceu ainda, é jogar em desvantagem, ou seja, estar atrás do placar primeiro, porque aí o Leverkusen também sabe jogar muito. Por isso que nesse jogo, apesar de gostar desse dupla chance do San Giloase, eu gosto mais do mercado de gols e acho que pode ser um jogo para ambas marcam aqui também. Quem passar vai estar muito bem representado pela campanha que faz o San Giloase, gostaria de vê-lo também na semifinal. Agora, pela empatia que eu tenho pelo futebol alemão, seria muito melhor ver o Leverkusen na semifinal. Lembrando que quem passar daqui pega Feyenoord ou Roma. Às 16 horas também na Europa League, também no jogo da volta das quartas de final, o Mr. Europa League, né, o dono dessa competição, o Sevilla, enfrenta o Manchester United. E olha, o United tem problema para essa partida. Eu vou comentar sobre todos eles, o que isso pode interferir e também falar sobre a força do Sevilla dentro de casa, no seu estádio com o nome composto, Estádio Ramon Sánchez Pizjuán, que consegue ser um grandíssimo caldeirão quando precisa, e o Sevilla, maior campeão dessa competição, está no momento onde ele precisa muito desse caldeirão, não só na questão financeira de se classificar para uma semifinal de Europa League, mas também nos outros jogos em relação à La Liga. O Sevilla praticamente deu um grandíssimo
próximo passo em relação a escapar do rebaixamento vem sendo o Valência no último jogo, um confronto ali praticamente direto, que colocou o Sevilha numa situação muito melhor, mas ainda assim o Sevilha continua tendo um pouco de risco e precisa jogar sério na La Liga também, mas o momento agora é focar na Europa League. Fazendo uma recapitulação de como é que foi esse jogo 2-2, a gente teve um United praticamente não cedendo chances ao Sevilha, quase que o jogo inteiro. O United dominou o primeiro tempo em relação às ações ofensivas, levou muito perigo, principalmente depois do primeiro gol em contra-ataque, e o Sevilha parecia ali numa situação um pouco mais conformada, péssimo na La Liga naquele momento e também já praticamente já dando adeus à competição, até que o Sevilha no final do jogo consegue 2 gols contra. Não dá para afirmar que o United sentou no resultado. Acho que seria leviano da minha parte. Mas tem coisas que só acontecem como, por exemplo, o Harry Maguire, né? O cara fez um gol de cara. A bola bateu no rosto dele e tirou a direção da bola no último lance praticamente da partida que deixou o Sevilha vivo. Então, a situação do United é complicada porque ele tinha classificação na mão, ele vencia um jogo, entre aspas, tranquilo por 2-0. O adversário era extremamente difícil. O United sabia que tinha que matar, porque esse tipo de adversário, em competições mata-mata, você tem que matar, de fato, e o Sevilha conseguiu ressurgir com erros defensivos do United. O primeiro gol foi uma titubeada do zagueiro que ele hesitou, né, do defensor que ele hesitou em ir na bola. O ponta do Sevilha conseguiu finalizar a cruzada, a bola desviou e entrou. E depois uma infelicidade com o Maguire, que bateu na cara dele e acabou entrando. Então foi uma situação muito complicada que fortalece muito o Sevilha para o jogo da volta. Imaginando que o Sevilha vai jogar em casa, num estádio que ele consegue fazer como Caldeirão, sendo um excelente time de mata-mata, a situação do United aqui vai ser bem complicada. Agora eu vou contar para vocês o que deixa essa situação do United ainda pior. O Varane saiu machucado, o zagueiro Lisandro Martinez saiu machucado, o Bruno Fernandes tomou o segundo amarelo, aliás, o terceiro amarelo, né? Ele tá suspenso, ele não vai jogar. E o United vai ter que contar com uma dupla de zaga que já assustou muito essa equipe no ano passado, que é o próprio Maguire e o Lindelof. Então não me passa confiança esse tipo de zaga. É claro, eu tenho o Sancho, que não tá em boa fase, mas é um velocista. Eu tenho o Antony, que fez um excelente jogo agora contra o Nottingham Forest, mas não estava numa boa fase. O Martial ainda tá voltando, né, naquela boa fase dele, no lugar agora do Rashford. O Rashford tá machucado. E o Eriksen, que também tá retornando de lesão. Boa notícia é que o Casemiro vai estar em campo, deve dar uma composição defensiva muito melhor, mas defensivamente com Maguire e Lindelof a situação do United se complica. Mas mesmo assim o mercado coloca o United como favorito. A 2,05, fora de casa, num campo onde ele provavelmente vai sofrer uma grande pressão. Eu sei que os times ingleses costumam ter essa situação, costumam ter o mercado a seu favor, o peso do dinheiro a seu favor, mas eu não consigo ver o Sevilha tão abatido como no primeiro jogo. Não consigo ver o Sevilha fazendo um jogo tão ruim como na primeira partida, e acho que dessa vez o United pode se complicar. Utilizando o PDF de apoio, lembrando, são dados La Liga, Sevilha em péssima fase essa temporada, United fora de casa ainda, com números muito modestos, que trazem também o início do trabalho do Ten Hag, tá? Número de vitórias bem baixo, sai na frente do placar muito parecido e também falhou em marcar e sofrer um gol em situações parecidas. A defesa do United é mais fraca nesse fundamento. Não dá para ver superioridade nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Nada de muito alarmante, a não ser que a quantidade de gols sofridos pelo United no primeiro e no segundo tempo. Então, se você é trader, toma muito cuidado, porque o Sevilha é um time que consegue propor jogo. Ele tem essa característica dentro de casa, utilizando o apoio da torcida. E o United provavelmente vai ter ali situações de contra-ataque em velocidade com o Sancho, com o Martial, com o Antony, tá? Podendo aproveitar entradas também ali até de Fred e Casemiro que vem de trás. Mas trabalhar match odds em jogos assim, onde você vê talvez um Sevilha tentando dominar um pouco mais o primeiro tempo, trabalhar contra o United vai ser complicado por esse motivo da velocidade que eu te falei e também pelo motivo mercado. Sempre, gosto de repetir aqui, sempre que o time inglês está numa competição europeia, uma competição da UEFA, o mercado tende a acreditar mais, o mercado tende a ficar mais travado e as correções de preço ficam um pouco mais prejudicadas, a não ser que claramente o United esteja sendo inferior. Dando ao Sevilha a bola e nas janelas de superioridade do Sevilha, o United vai ter sim que contar muito com as suas saídas em velocidade, porque se ficar contando com o Maguire e com o Lindelof ali atrás, até o De Gea, em jogos onde joga essa dupla de zaga, parece que ele desaprende a defender, ele costuma falhar. Então eu não confio tanto nessa defesa assim do time do United, tá? Se você é Panther, eu gosto muito de pensar numa dupla chance do Sevilha.
Eu não vou ficar assustado se o United for eliminado, principalmente pela ausência do Bruno Fernandes, a ausência do Rashford, a ausência do Varane, a ausência do Lisandro e do fator Harry Maguire, que a gente nunca sabe quando vai estar num dia bom, como esteve contra o Nottingham Forest, ou num dia ruim, como foi na última partida agora contra o Sevilla. Então eu vejo com bons olhos esse dupla chance do Sevilla, uma cotação boa, porque a odd do Sevilla está alto. Não duvido que o Sevilla possa até vencer esse jogo, mas eu gostaria de ter um empate a meu favor, porque eu tenho ainda uma excelente qualidade do United em velocidade, e eu acho que o United só venceria esse jogo aqui com situações de velocidade, seja com o Ante, seja com o Sancho, seja com o Martial. Mas lembrando, são duas equipes com peso de camisa, mas nessa competição o Sevilla tem mais gana, ele tem mais peso, apesar do United ser um time obviamente muito superior em relação à história. Para quem gosta dessa superstição de peso de camisa, o Sevilla nessa competição ele é muito forte, tá? Em relação ao mercado de gols, o jogo começa empatado, 2-2, ninguém tem vantagem, então não te indicaria trabalhar nada relacionado a gols no pré-live, nada, a não ser depois do primeiro gol, de preferência, esperar o primeiro gol e conferir qual é a postura de quem marcou. O Sevilla, provocando um ambiente hostil, empurrando o United para trás, fez o seu primeiro gol e continua aproveitando os contra-ataques na saída do United. Ótimo, dá para buscar mais 1 ou 2 gols. O United fez o primeiro gol, colocou o Sevilla em maus lençóis, o Sevilla veio para cima, o United está aproveitando em velocidade com o Sancho, Antony e Martial. Ótimo, buscaria mais gols. Agora, o United fez o primeiro gol e se comportou como o Milan no jogo contra o Napoli, eu ficaria de fora, né? E a mesma coisa, o Sevilla fez o primeiro gol e tá resguardado, só se defendendo, também ficaria de fora. Então, um jogo em relação a gols pro live. Para esse tipo de cotação do Sevilla tão alta, aí em mercado de resultados eu vejo um pouco de valor nesse dupla chance do Sevilla, tá? Lembrando, é o United. Apostar contra o United é sempre complicado, mas com aquela dupla de zaga sem o Bruno Fernandes, o Sevilla tem sim grande chance de se classificar por aqui. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, temos uma dupla de jogos da Turquia. O Ankaraguçu contra o Giresunspor. O Ankaraguçu no último jogo tomou uma virada praticamente nos últimos lances do jogo para o Fenerbahçe. Então uma equipe que consegue marcar gol mesmo contra equipes mais fortes. Dentro de casa, 3 gols no Istanbulspor, 3 gols no Trabzonspor, 2 gols no Antalyaspor e só não marcou contra o Fatih Karagümrük e contra o Gaziantep. Acho que é Gaziantep que fala, né? O time do Giresunspor já é mais econômico fora de casa. Marcou alguns gols, mas não foram tantos assim. Eu consigo ver uma oportunidade para trabalhar 2 gols por aqui, porque a gente tem um jogo quase parelho, mas campeonato turco 2 gols só, em alguns jogos é pouca coisa, em outros costuma faltar. Gosto de pensar em gols no primeiro tempo e gosto de pensar em ambas marcam se você é um pouco mais ousado aqui com uma cotação próxima de 1,70, tá? Over 2,5 nas últimas 3 partidas do Ankaraguçu e o over 1,5 nas últimas 8 de 10 do Giresunspor, com o over HT em 9 das últimas 10. Acho que cabe também, como eu falei, esse ambas marcam. O Sivasspor joga contra o Trabzonspor. De novo, jogo parelho turco, é sempre interessante ficar de olho no over 1,5, mas o Trabzonspor vive um momento difícil, complicado, 4 jogos sem vitória, fora de casa, não marcou gol em 2 partidas de 4 jogos. Então, o atual campeão, se eu não me engano, o Trabzonspor, atual campeão da Turquia, não tá tão bem assim essa temporada, já tá ficando para trás, já não vai conseguir se bobear nem vaga nas competições europeias, e o Sivasspor tá ali só para se distanciar da zona de rebaixamento. Foi uma equipe que disputou a Conference League nesse ano, mas não teve sucesso, foi eliminado pela Fiorentina, se eu não estou enganado. Então daria pra gente ficar de olho aqui, pelo menos no over 1,5, eu não esticaria tanto a corda pela fase do Trabzonspor, tá? Nos jogos extras, 1,45, coincidentemente falamos agora da Fiorentina. A Fiore pega no jogo da volta o Lech Poznan da Polônia. O último jogo foi 4-1, praticamente definido esse confronto. A Fiorentina teve um confronto no meio desse jogo contra a Atalanta, 1-1, saiu atrás, depois empatou. O Arthur Cabral tá fazendo muito gol por lá. Eu acho que a Fiore aqui tem que jogar em cima do erro do adversário. O Lech Poznan vai vir para cima, vai vir naquela missão kamikaze, né? Vai vir para cima de qualquer maneira. Eu acho que a Fiore tem assim espaço para poder jogar no contra-ataque, mas eu não indicaria essa vitória da Fiore por conta dessa cotação baixa. Gosto de pensar aqui em mercado de gols. Se o Lech Poznan precisa fazer pelo menos 3 gols, o over 2,5 pode ser interessante. Não duvido que o Lech Poznan consiga marcar por aqui. A gente pode ter ambas marcam sim. Afinal de contas, a Fiorentina pode dar uma relaxada com essa vantagem toda e depois, caso tome um gol, comece a jogar sério. Tá? AZ Alkmaar contra o Anderlecht também é uma opção. O primeiro jogo, se eu não me engano, o Anderlecht venceu por 2-0. Então é a obrigação do AZ pelo menos vencer essa partida pelo mesmo placar. Gosto desse empate anula aqui do AZ Alkmaar.
Tá? West Ham e Ghent. O West Ham empatou o primeiro jogo lá na Bélgica 1-1. É um dos grandes favoritos para chegar longe nessa competição. Um dos grandes favoritos até para tentar vencer essa competição. Dentro de casa contra o Ghent. Acho que é sim, concordo com o mercado favorito. Gosto desse empate anula do West Ham também. Tá? Seria bem decepcionante o West Ham sair para o time do Ghent, que não faz uma boa temporada assim na Bélgica. Então gostaria sim de ver o West Ham nas semifinais da Conference. Nice e Basel eu prefiro não opinar porque eu não acompanhei o primeiro jogo. Uma cotação bem baixa do Nice aqui dentro de casa. Esse jogo do Sporting contra a Juventus eu tive uma dificuldade incrível de analisar, porque a gente tem um Sporting que eliminou um Arsenal, a Juventus eliminou o Freiburg, a Juventus não vive boa fase ofensiva, vamos dizer assim, mas é um time defensivamente muito sólido. O Sporting tem que vencer o jogo da volta, já que a Juventus venceu o jogo de ida. Tem tudo para ser um jogo muito truncado, muito pautado no empate, talvez. Não duvido que o Sporting possa levar e esse jogo possa ir para uma prorrogação ou pênalti, mas eu trabalharia mais aqui correção de preço, tá? Não tô vendo valor para nenhum dos dois lados em relação a punch. O Racing enfrenta o Alcas que venceu o Flamengo de virada em casa. Acho que o Racing é bastante favorito por aqui, então dá para ficar de olho nessa vitória do Racing. Toma só um pouco de cuidado com essa cotação do Racing muito baixa, 1,40. Tá? Daria para pegar essa vitória talvez no live. São Lourenço e Fortaleza é uma opção, não tenho cotações aqui, mas lembrando que o São Lourenço faz um excelente campeonato argentino, então muito cuidado para não encher de viés aqui com o Fortaleza e esquecer da boa fase do São Lourenço. O Santos pega o Audax italiano na Sul-Americana. Sinceramente, o time do Santos não tá me agradando essa temporada, não gosto dessa cotação tão baixa aqui, 1,40, mas deve vencer. Penharol e Milionários, o Penharol perdeu o primeiro jogo para a Chapecoense, tomou um cacete, né, aqui no Brasil por 4-1, precisa vencer fora de casa. O Milionários venceu o Defensa e Justiça por 3-1, joga mais aqui talvez num contra-ataque, pode ser um jogo para um empate anula aqui do Penharol. Atlético Nacional pega o Melgar, aqui também jogo de Libertadores, o Melgar que fez uma excelente campanha no Campeonato Peruano no ano passado. Palmeiras com uma cotação bem esmagada enfrenta o Cerro Porteño. É sempre bom ficar de olho nessa vitória do Palmeiras ou até uma vitória no primeiro tempo, mas lembre-se, o Palmeiras não contratou tanta gente assim, pode jogar e deve jogar com o time titular aqui, mas o time do Cerro não é bobo, tá? Acho que o Cerro vai tentar segurar para tentar empatar esse jogo, e se a gente tiver o Palmeiras com pleno domínio do jogo, pode ser um jogo bom sim para trabalhar um back Palmeiras, mas até sair o primeiro gol eu não te indicaria trabalhar over por aqui. Geralmente o favorito saindo na frente cedo, aí sim abriria esse jogo para gols. Às 21 horas o Botafogo enfrenta o César Valerro, que perdeu o primeiro jogo para a LDU dentro de casa. O Botafogo empatou com o time do Magalhães, exatamente fora de casa. Então as duas equipes precisam da vitória, ainda mais o César Valerro, só que o Botafogo é plenamente favorito por aqui, mas 1,30 é uma cotação que para pré-live eu não gosto. O Libertad venceu o Galo no primeiro jogo, o Galo perdeu o jogo de ontem para o Atlético Paranaense, a situação do Galo começa a se complicar e o Libertad pode chegar a 6 pontos aqui para cima do Alianza Lima, tá? Uma cotação baixa também, toma bastante cuidado. O Libertad é um time que costuma sofrer poucos gols e joga muito pela bola aérea. O Universitário do Peru joga contra o Goiás empatou o primeiro jogo dentro de casa contra a equipe do Santa Fé 0-0 e o Universitário jogou contra o Gimnasia e venceu por 1-0 fora de casa, tá? Então, a situação do Goiás aqui é um pouco mais complicada, pode ser um jogo para correção de preço. E por último, Tigre perdeu para o São Paulo o primeiro jogo, Tolima venceu o primeiro jogo contra a equipe do Porto Cabello, fora de casa. Tolima, se vencer, chega junto com o São Paulo aqui numa liderança com 6 pontos, mas o Tigre não é um time bobo, tá? Pode ser um jogo bom também, mas aí já é para as 11 horas, eu já fui dormir faz tempo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Um grande abraço para você, fica com Deus e até sexta-feira.